Olá, eu sou Jefferson Barbosa e hoje eu vim aqui para falar de um dos maiores clássicos da literatura mundial, que é O Conde de Monte Cristo. Alexandre Dumas foi um romancista e dramaturgo francês que nasceu em 1802. Seu pai era uma figura militar muito importante na época, sob o comando de Napoleão. Ele foi o general Dumas. E Alexandre Dumas foi neto de um marquês com uma escrava. Por isso que ele tinha uma aparência um pouco inusitada para aquela época. Ele tinha a pele negra e os olhos azuis. Alexandre Dumas se mudou para Paris ainda cedo para tentar sua carreira como escritor. Começou como dramaturgo, escrevendo peças para teatro. O seu primeiro grande sucesso foi Antony, e de lá para cá ele conseguiu então conquistar a crítica e o público de Paris. Os romances de Alexandre Dumas eram publicados em periódicos da época. Por isso, ele é considerado o primeiro autor a pensar no romance para ser publicado daquela forma. Aquele romance que na época era publicado diariamente no rodapé do jornal. Então ele pensava e trabalhava aquele romance para sempre ter um clímax, para sempre ter uma tensão que fizesse o leitor comprar o jornal no próximo dia. E sempre intercalando as tramas cheias de personagens e tramas que hoje, quando publicadas em volumes, ficam coisas enormes de 1.000, 2.000 páginas. Seus livros englobam tanto romance como ficção histórica, como seus relatos de viagem por onde ele passava, e também, como ele era um gourmet fabuloso, ele escrevia livros sobre culinária. Seus livros hoje são conhecidos praticamente no mundo todo. Entre eles, O Conde de Monte Cristo, do qual eu vou falar hoje, Os Três Mosqueteiros, A Rainha Margot e outros grandes livros. O Conde de Monte Cristo narra a história de Edmond Dantès, um jovem que já muito novo tem uma vida a ser invejada por muitas outras pessoas. Ele acaba de voltar de uma viagem, na qual, infelizmente, o seu capitão acaba de falecer, mas ele toma as rédeas da situação e impressiona o dono da embarcação, o Sr. Morel, e possivelmente já vai se tornar capitão já tão novo. E ele também tem uma bela amante, Mercedes, também da qual desperta amores em outras pessoas. Essa bem-aventurança toda de Edmond Dantès acaba por causar inveja em alguns de seus companheiros, que vão confabular para tirá-lo dessa posição agradável. Então, Edmond Dantès se vê sob as armas de uma armadilha e acaba, no dia do seu noivado, sendo preso sob uma armação falsa. Vai para a prisão e perde tudo que tem. Edmond Dantès vai passar então 14 anos na prisão. São 14 anos trancafiados numa masmorra. Mas não é qualquer prisão. É uma formação de um novo caráter nesse personagem. Esse personagem então vai passar 14 anos sendo moldado pelo instinto de vingança que surge na sua mente. Ele quer, por tudo que existe no mundo, se vingar dessas pessoas que o tiraram de seus propósitos. O Conde de Monte Cristo, então, nada mais é do que um dos maiores tratados da humanidade sobre a vingança. E isso vai ser discutido no livro de uma forma magistral. A gente vai ver como essa prisão e como o personagem mudou de antes para depois de passar esses 14 anos na prisão. Dentro da prisão, Edmond Dantès conhece um padre, o Abba de Faria. É esse personagem que mostra ainda mais que a prisão não tem um caráter enclausurador nesse personagem, mas um caráter formador, um caráter de molde. Pois com a companhia do Abba de Faria, o personagem de Edmond Dantès vai aprender tudo. O Abba vai lhe ensinar as ciências, vai lhe ensinar a ler, escrever, a lutar, vai lhe ensinar todos os idiomas possíveis, os conhecimentos de física, matemática, de construção de instrumentos. Então, essa prisão tem um caráter formador para o personagem de Edmond Dantès. E junto com isso, ele vai moldar o seu projeto de vingança. Edmond Dantès vai sair da prisão com todas as ferramentas possíveis para colocar o seu plano em prática. Conhecimento, dinheiro e vontade de vingança. Esses três quesitos vão moldar a mente desse personagem, vão moldar totalmente suas ações. E não é uma vingança premeditada, não. É uma vingança calculada em 14 anos de enclausuramento. Edmond Dantès, então, vai planejar essa vingança. Tanto é que ele demora 10 anos para concluir os seus planos. Dentre as quase 1.400 páginas, somos apresentados a uma galeria enorme de personagens.
personagens que têm características falhas, assim como todos. O personagem principal também comete muitos erros, assim como todo mundo nessa história. E a gente conhece um pouco do ser humano e das suas ações. O mais importante é que a vingança de Edmond Dantès não é uma vingança física. Ele não vai lá e vai matar os personagens, tirar a vida deles diretamente, não. Edmond Dantès, como falado no livro, ele vai tomar então a posição da providência divina. Edmond Dantès então se acha como se ele fosse um próprio agente de Deus, colocado neste mundo para vingar desses personagens que o enclausuraram no castelo de Yves. Então o que acontece? Edmond Dantès ele vai então estudar nesses 10 anos de vingança fora da prisão e mover as peças do tabuleiro para que as ações desses próprios personagens se voltem contra ele. É os próprios personagens em seu próprio mundo que se desabam. A vingança é feita por eles mesmos. Edmond sabe apenas mover as peças. E é isso que mostra a inteligência, a sagacidade desse personagem. A vingança muda o personagem. Em nenhum momento você consegue enxergar o Edmond Dantès antes da prisão no Edmond Dantès que sai da prisão. São personagens completamente diferentes. É como se não fosse a mesma pessoa. Esse personagem futuro que está tomando a ação da providência divina, que vai vingar o Edmond Dantès de antes da prisão, é como se eles não se conhecessem, mas mesmo assim tem esse elo de ligação. Agora eu pergunto, até que ponto a vingança é importante na vida desse personagem? Esse personagem que passou 14 anos enclausurado, que ganhou a liberdade, mas passa 10 anos também preso, mas preso nas celas da vingança, nas celas da armadilha. Essas celas, esses planos o enclausuram. Não há felicidade no personagem. O personagem é comparado com os personagens de Byron, um meio vampiro, uma tonalidade branca. É como se a morte andasse com esse personagem. Que liberdade que há nisso! Ele sai da cadeia para se prender, mas para se prender nos seus planos de vingança. Então, Edmond Dantès é como se perdesse a vida. Ele perdeu o estímulo, ele apenas quer se vingar, é como se ele se visse apenas isso. Então o personagem trava então essa luta consigo mesmo. Será que aquilo é realmente importante? Será que essas ações que estão destruindo dessa forma são realmente importantes? Os personagens falam muito com Deus e para Deus. Há muitas citações bíblicas. E é nesse ponto que eu acho que o autor coloca a contradição. E realmente como a vingança consegue ser uma ação da providência divina, se são coisas completamente diferentes, se é uma coisa que vai arruinar outra pessoa, que vai arruinar a vida de outra pessoa. De contração da providência divina de Edmond Dantès, a gente tem a ação de outros personagens, a gente tem ações amorosas também, a gente tem ações de confiança, personagens que demonstram um respeito e uma amabilidade muito, muito grande. E nesses pontos que, para o leitor, a gente consegue fazer a contrapartida. Por que esse personagem perdeu a liberdade para esse plano mirabolante de vingança? Até que ponto isso vai fazer bem para ele? E é nos últimos capítulos do livro que a gente consegue ver, então, a decisão de Edmond Dantès. Se realmente aquilo foi bom ou não para a vida dele. O livro, que eu achei que fosse ser uma das coisas clichês, assim, porque é do século XIX e tal, não é nada disso. O livro consegue quebrar todas as barreiras e todos os planos que eu tracei para o final do livro. Que eu achei que, com os clichês que eu tracei para o livro, que eu achei que ia terminar. Mas não termina de nenhum modo que eu planejei. O livro consegue driblar esses clichês e consegue construir os personagens e o enredo e a história de uma forma mirabolante. Ele consegue tramar as tramas de todos esses personagens e subpersonagens de uma forma sensacional. O que eu acho mais interessante é que os personagens da história, eles criam uma narrativa muito interessante. Até porque o narrador, ele faz essa transição. O narrador, ele conversa diretamente com o leitor. É como se no teatro ele quebrasse a quarta parede e conversasse diretamente com você. Ele diz, por exemplo, não, vamos parar de narrar isso aqui, vamos voltar. Você se lembra disso? Você se lembra daquilo? Então o narrador é como se ele apresentasse os fatos para você. E isso deixa a transição da narrativa muito mais clara. E uma passagem que explica muito bem essa discordância entre a providência divina e essa ação vingativa dele é numa conversa que ele tem com outro personagem, o Conde de Monte Cristo tem com outro personagem, na qual ele fala o seguinte: eu também, como acontece com todo homem uma vez na vida,
Fui levado por Satã até a mais alta montanha da terra. Lá chegando, ele me apontou o mundo inteiro, e como dissera outrora a Cristo, disse a mim: Pronto, filho dos homens, o que queres para me adorar? Refleti então longamente, pois havia muito tempo uma terrível ambição de fato devorava o meu coração. Em seguida respondi-lhe: Escuta, sempre ouvi falar da providência. Entretanto nunca vi, nem nada que a ela se assemelhe. Quero ser a providência, pois o que sei de mais belo, de maior e de mais sublime no mundo é recompensar e punir. Essa passagem então ilustra muito bem essa discordância entre suas ações e como a vingança o levou para o fundo do poço, como é uma atitude ruim. Então, é muito interessante, eu poderia passar aqui 1000 anos falando dos personagens, dos subenredos, das subtramas, que são muitas, e é interessante poder notar esse trabalho todo do Alexandre Dumas na construção dessa história. Então eu te convido a embarcar nesse mundo, nesse tratado de vingança, não para se envolver e apenas se animar também, mas para levar esses questionamentos e para levantar alguns pontos interessantes do livro. Tipo, até que ponto que a vingança fez bem? Será que realmente o plano de vingança tornou feliz o Conde de Monte Cristo? Eu acho que o livro deixa isso muito claro, e esse é um dos questionamentos legais do livro. Não é apenas uma trama cheia de reviravoltas e suspenses e coisas interessantes, mas não. É um romance que trata do caráter do homem e dos seus planos, das suas ações falhas, de tudo isso. Então eu lhe convido a embarcar nesse romance. Eu sei que é um romance um pouco longo, mas eu aposto para você que quando você começar a ler, você não vai conseguir parar, porque é super emocionante. A minha edição é esse box maravilhoso da Zahar. Isso aqui é muito bonito, vocês não têm ideia. Ele vem em 2 volumes. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vem em 2 volumes. O primeiro volume é muito lindo isso aqui, tá? Vem com 170 ilustrações originais da época, que exemplificam muito bem. Cada capítulo tem pelo menos, no mínimo, uma ilustração. As ilustrações são belíssimas e complementam muito a leitura do texto. A tradução ganhou o prêmio Jabuti de melhor tradução. E é uma edição maravilhosa. Aqui os 2 volumes, mostrando a capa dos 2 volumes. Eu recomendo muito, muito essa edição, tanto pelo capricho da tradução, pelo capricho da edição, a diagramação que está muito, muito legal, as capas são lindas, mas também pela apresentação, pelas notas, porque é uma edição comentada e ilustrada, e isso facilita muito a leitura. Eu tenho outra edição da editora Zahar, com o mesmo texto, só que ela é edição de bolso. Só que para isso aqui tudo caber aqui dentro, eles tiveram que fazer mágica. Então as folhas são muito fininhas, é folha de Bíblia, não tem as ilustrações, mas ela é mais em conta. É o mesmo texto, não tem a apresentação, não tem os comentários, mas é a mesma história. Então embarca nessa leitura. Seja lá qual for a edição que você lê, dê uma chance para o Conde de Monte Cristo, se embarque nessa história, pois você tem muito a ganhar, muito a discutir. E com certeza vai ser uma das melhores leituras desse ano que eu fiz, e eu recomendo muito para vocês. Agradeço muito por terem assistido o vídeo. Peço para curtirem se vocês gostarem, adicionarem aos favoritos, compartilhar para os seus outros amigos poderem assistir. E também peço para vocês se inscreverem no canal e ajudar a gente a divulgar nossas resenhas. Muito, muito obrigado e até mais.